Se a sua vida no trabalho com inglês é feita de Ctrl+C, Ctrl+V do ChatGPT, você já está cansado disso e quer autonomia para soar como um profissional confiante e qualificado, preparado para aquela situação, você encontrou o vídeo certo no canal certo. Seja muito bem-vindo, meu nome é Otávio Martini e há 12 anos eu ajudo profissionais como você a desenvolver o inglês no meio da correria, sem gramática, sem enrolação, sem perda de tempo, só aquilo que de fato você precisa para o seu dia a dia. Nesse vídeo eu vou explicar para você qual é o jeito inteligente de usar o ChatGPT para que você possa desenvolver o seu inglês de uma forma objetiva e rápida. Eu vou entregar para você os melhores prompts para que ele seja não mais uma muleta, mas uma ferramenta usada de forma intencional nessa sua jornada, para que ao mesmo tempo em que você consiga solucionar as demandas que surgem no dia a dia, você também possa desenvolver o seu inglês em meio à sua correria. No final, tem uma dica que, quando aplicada, muda completamente o jogo. Vamos nessa? A maior parte das pessoas utiliza uma ferramenta como essa de um jeito muito óbvio. Traduz essa mensagem para mim, me ajude a responder esse e-mail. O resultado acaba sendo aquele inglês meio robótico, engessado, que tem toda a cara de IA. Eu sei que isso muitas vezes acaba quebrando um galho para você. Porém, quando chega o momento de uma chamada, de uma apresentação de resultados, aquela conversa presencial, isso vai continuar deixando você travado. Isso não é uma solução permanente. A chave de mentalidade que você precisa ter aqui é entender que o ChatGPT ele não deve ser nem o seu tradutor e nem o seu professor de inglês. Mas à medida em que ele te ajuda a traduzir, ele também pode ser e deve ser encarado como seu treinador pessoal. Pode ficar tranquilo que todos os prompts que eu utilizar nesse vídeo vão estar num PDF na descrição do vídeo para que você possa testar também. Você é um coach de Business English para brasileiros intermediários. Se você sentir que precisa ajustar esse nível, fique à vontade, não tem problema nenhum. Crie 8 chunks naturais e profissionais para usar em. E aqui você vai colocar a primeira situação que você vai estar praticando ou que você necessita mesmo. Vamos usar um exemplo bem corriqueiro. Nesse caso, uma reunião de apresentação de resultados. Observe o que nós vamos pedir para ele. A frase em inglês natural, a pronúncia simples, a fonética, a tradução em português e quando utilizar. Além disso, nós vamos ter um exemplo real de conversa e instruir o ChatGPT a usar uma linguagem de adulto e não aquele inglês de escola. A primeira sugestão que ele deu foi "Let me walk you through the numbers". E você tem a seguir a pronúncia simplificada para você. Deixa eu te mostrar os números ou explicar os resultados. Eu sei o que significa, eu sei como se fala. Quando eu utilizo? No início da apresentação, quando você vai entrar nos dados ou KPIs. Um exemplo real? How did the quarter go? Let me walk you through the numbers. We exceeded our revenue target by 12%. Agora você pode dar um pause nesse vídeo e testar lá no ChatGPT qual é a necessidade que você tem na próxima reunião e já colocar aqui nos comentários como é que ficou o início da sua próxima apresentação. Esse segundo prompt é excelente porque não é mais só você falando, mas uma simulação de uma situação real. Para a gente entender de verdade o que esse prompt faz, eu coloquei uma frase bem bruta aqui. Aquela frase com cara de português traduzido, sem o uso de expressões nativas, e aí a gente vai observar qual é o feedback que nós vamos receber. Então primeiro eu já tenho uma versão melhorada da minha frase. This week was very productive. We made significant progress. And at the moment, we're just waiting on a third party. Ficou bem mais completa e preenchida com expressões que estavam faltando, além de ser colocada de uma forma mais natural. We made significant progress. Isso é um chunk. Isso é uma unidade que eu posso transferir para outras frases da maneira que está aqui. We made significant progress. Além disso, eu posso trabalhar com ele também e trocar a palavra significant por outros termos, né? We made a lot of progress. Fizemos muito progresso. We made significant advancements e trocar progress por advancements e assim por diante. Veja que ele ainda destacou quais chunks são úteis para uma reunião e deu sequência na conversa. Se você se viu de repente na necessidade de usar inglês no trabalho, é muito provável que esse terceiro prompt você já utilize de uma forma um pouco mais simplificada. Agora, olha o que faz toda a diferença aqui. Novamente, vamos usar um inglês feio, traduzido do português e ver como é que ele melhora e o que ele nos explica. Além da minha resposta, eu tenho as explicações, como was understood por has been noted. Enquanto que was understood soa traduzido do português, exatamente como eu falei para você que seria, o has been noted é mais executivo
e comum, principalmente em e-mails profissionais. Agora você compreende também as razões pelas quais o seu texto foi corrigido, e isso se transforma em repertório para você. O prompt número 4 é para aquelas situações que podem ser tão constrangedoras quanto uma reunião em si, a situação onde você precisa fazer aquela conversa que a gente chama em inglês de small talk. Olha esse exemplo. Did you have a good weekend? Teve um bom fim de semana? Segunda-feira ou início de semana. Se é uma situação onde você acabou de encontrar uma pessoa que chegou no país, você pode perguntar: Did you have a good flight? Você teve um bom voo? Did you have a good trip here? Você teve uma boa viagem para cá? E é um início muito tranquilo de uma interação mais leve. Nesse último prompt, a gente não está pensando naquela situação de emergência onde eu quero o texto pronto, profissional, para que eu possa mandar e dar sequência nos meus afazeres. Aqui eu já escrevi, mas eu quero entender como é que eu posso deixar isso ainda melhor e por quê. Por isso, você está pedindo para que explique por que não soa natural, que dê 3 versões melhores e utilizando chunks profissionais de business. A essa altura eu preciso te falar, se você acha isso trabalhoso ou você ainda não conseguiu entender como é que isso vai entrar no seu dia a dia, você precisa assistir esse outro vídeo no meu canal que fala sobre a mentalidade correta que você precisa ter antes de iniciar o seu processo de desenvolver um segundo idioma. Compreender o que eu expliquei naquele vídeo vai fazer toda a diferença para que você use esse da melhor forma possível. Mais um exemplo de frase com cara de português traduzido para nós observarmos a mágica acontecendo. Observe esse feedback que interessante. Um americano entenderia, mas perceberia imediatamente que não é linguagem profissional natural. Em muitos casos, a gente fica ansioso numa interação porque quer a perfeição. E em muitos casos, a efetividade é melhor do que a perfeição. Mas se fosse esse o caso, você não estaria assistindo esse vídeo. Se você está aqui, é porque você está interessado e comprometido com a sua melhoria. Então, observe, Looking New Opportunities foi substituído por Looking for New Opportunities. E com a explicação do porquê o look precisa da preposição correta. É um erro bastante comum entre brasileiros. E se você chegou até aqui, antes da dica final, não esqueça de se inscrever nesse canal para que você possa acompanhar mais conteúdos como esse. Aqui vai a dica que vira o jogo. Preste atenção. Você provavelmente está se perguntando como é que você vai conciliar isso com a sua rotina que é atarefada. Você provavelmente já usa uma ferramenta como o ChatGPT porque o dia a dia demanda velocidade. E eu sei disso, porque durante todos esses anos eu venho trabalhando justamente com profissionais que têm a vida corrida e precisam do inglês quase com caráter de emergência. Você vai continuar utilizando as ferramentas da maneira que você precisa para atender a sua necessidade. O erro é achar que você precisa de 1 hora todos os dias. Preste atenção nessa rotina de 10 minutos. Escolha uma situação do seu dia. Pode ser uma reunião, e-mail, aquilo que for mais comum para você, ou onde você sentir mais dificuldade. Use um dos prompts acima. Não precisa testar todos eles no mesmo dia. Grave a sua voz repetindo os chunks 3 vezes em voz alta. Você pode não se dar conta no início, mas esse processo da repetição em voz alta de um termo que é natural vai acelerar o processo de associação que o seu cérebro vai fazer e certamente facilitar para que essa nova ferramenta passe a fazer parte do seu repertório. Experimenta isso durante os seus dias de trabalho por 2 semanas e volta aqui para me contar o resultado. Eu tenho certeza que com consistência, em 2 semanas você vai começar a observar um resultado bem interessante. E se você gostou dessa abordagem prática, inscreva no canal, deixe o seu comentário para eu saber que isso está funcionando para você e você não perder os próximos conteúdos que vão aparecer por aqui.